Bom dia, irmãos! A gente está indo para mais uma aula. Essa é a aula número 8 da nossa revista sobre a Carta de Paulo aos Romanos. Essa aula número 8 tem como título O Cristão e a Lei. E a gente vai tentar entender um pouco como que funciona essa relação que o cristão tem com a lei. E lembrando que Paulo, quando escreve a carta, estava em um contexto onde os judeus tinham a lei como uma espécie de cheque, que eles poderiam apresentar para garantir a salvação. A gente já viu que para a gente o que importa é a graça. A gente acredita que a salvação vem pela graça de Jesus e não por merecimento. Mas é interessante a gente estudar a lei para saber no que nós podemos aplicá-la, no que nós podemos utilizá-la sendo cristãos. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que fazer algumas considerações gerais sobre a lei. Então, a primeira coisa é, o que é a lei? Isso é muito importante a gente colocar aqui no começo, porque lá na frente vai chegar momentos que a gente vai falar, o cristão tem que seguir a lei de Deus é válida, então vamos tentar nos posicionar sobre o que é a lei de Deus. A lei de Deus, de uma maneira geral, ela é a vontade de Deus. Então, quando a gente fala a lei de Deus, se a gente for falar de uma maneira focalizada, estrita, a gente pode falar sobre a lei escrita, sobre os 10 mandamentos, sobre o Pentateuco, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que entender que a lei é a vontade de Deus. E quando a gente parte do princípio que a lei é a vontade de Deus, a gente pode falar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm ali o que é a vontade de Deus para nós. Então, a gente tem regras no Antigo Testamento, regras escritas, que hoje a gente não aplica mais. E a gente também tem coisas escritas no Novo Testamento que nós não aplicamos mais. Por exemplo, no Novo Testamento, nossa denominação não aplica, por exemplo, a obrigatoriedade das mulheres usarem véu ou terem os cabelos compridos. E a gente não aplica essa obrigatoriedade porque a gente entende que isso era uma regra escrita ali no Novo Testamento para aquele determinado momento. E era a vontade de Deus para aquele determinado momento. É isso que a gente entende. Então a vontade de Deus ela é maior do que só o que está escrito. Ela ultrapassa isso daí. Mas ela é também o que está escrito. Então a gente tem que ter esse balanceamento aí para entender que a lei é a vontade de Deus, está tanto no Antigo quanto no Novo. Está tanto no que está escrito, quanto no que a gente entende que mesmo estando escrito a gente não precisa cumprir, porque era uma questão de contexto. Então essa vontade de Deus é uma coisa que, vamos dizer, ultrapassa simplesmente a simples interpretação ali sem contextualizar, uma interpretação ali fora de qualquer contexto histórico. Então, quando a gente pensa que a lei é a vontade de Deus, nós cristãos temos que ter em mente que nós queremos seguir a lei, no sentido geral, porque no sentido geral, um cristão quer seguir a vontade de Deus. A gente pode ter 3 possíveis atitudes diante da lei. A gente tem uma atitude legalista. O legalista, ele é uma pessoa que ele segue a lei, e quando eu falo lei, quase não se referindo à vontade de Deus, mas se referindo a uma lei escrita, ele segue aquela lei, aquele esqueminha, aquele fluxo, como se aquilo dali fosse salvar a vida dele. O legalista ele acaba vendo de uma maneira hipócrita, porque a lei só pode ser cumprida por uma pessoa, que foi Jesus Cristo. Então, se ele acha que está seguindo a lei, que está conseguindo cumpri-la todos os dias, a todo momento, ele está só sendo um hipócrita, está só vivendo de aparências. Então a gente tem essa imagem do legalista. A gente tem a imagem do libertino, que é aquele cara que vai bater na tecla de que não, a lei já era, acabou, eu não preciso segui-la, não preciso mais me orientar nela, eu não preciso mais seguir os seus caminhos. E aí a gente percebe que é uma pessoa libertina, uma pessoa que acredita que tudo pode ser feito, que não tem, vamos dizer assim, a vontade de Deus no coração dele. Isso é demonstrado com as atitudes dele. Então a gente tem essa pessoa libertina. E a revista ela fala, ela dá um título aqui, O Cristão Equilibrado. Particularmente não gosto muito desse termo, porque tenta mostrar que não, ele não é nem aqui, nem direita, e nem esquerda, ele está aqui no centro, ele está aqui numa posição que tá bom, ele sabe como é que funciona, então ele está aqui meio morno. Claro que não é essa a ideia da revista, mas quando ele fala cristão equilibrado, parece que ele está dizendo isso, não é. Então eu gosto de chamar de um cristão, a gente tem o legalista, a gente tem o libertino e a gente tem o cristão que entende que ele precisa fazer a vontade de Deus. Então é o cristão que entende que a lei é a vontade de Deus, que ela precisa ser cumprida
sentido de que ela é a vontade de Deus. Então esse cristão ele vai aplicar na vida dele coisas que Deus quer para a vida dele. E ele percebe isso, ele quer fazer isso, da mesma maneira que a gente, como filhos, gostaríamos que nossos pais tivessem orgulho de nós, ou não gostaríamos que eles se decepcionassem com a gente, e vice-versa, né? Os pais não gostariam que os filhos decepcionassem eles, gostariam de ter orgulho dos filhos, né? Então é uma questão de não obrigatoriedade, como diz o legalista, e nem libertinagem, como diz o libertino, né? Em que há abolição de qualquer segmento aí, de qualquer disciplina, vamos dizer assim. Mas é um cristão que sabe que a vontade de Deus é algo soberano em sua vida, que é algo que tem que ser bom para a sua vida e que é algo que todo cristão deve buscar. Então esses são os primeiros pontos aqui das considerações gerais. Nós temos também que elencar quais são os objetivos da lei. Então a revista colocou aqui alguns itens, né? Ser uma revelação de Deus e da sua vontade. Proporcionar bem-estar e preservação da raça, pôr o pecado às claras, levar os homens ao arrependimento e à confiança na graça de Deus e prover orientação para a vida do cristão. Então, um dos objetivos da lei, que é o primeiro que ele fala aqui, é uma revelação de Deus e da sua vontade. E o item B, ele fala proporcionar bem-estar e preservação da raça humana. É importante a gente lembrar, principalmente quando a gente fala de leis do Antigo Testamento, e principalmente das leis escritas por Moisés, né, que estão ali no Pentateuco, que era um povo que era escravo no Egito, né? Era um povo que não tinha nenhum nível de instrução. Nos filmes ou nos desenhos, quando a gente vê lá o povo sendo escravizado, o povo sofrido, aqueles desenhos bonitos, e parece que aquele povo era um povo culto, vamos dizer assim. Só que aquele povo era um povo escravizado, um povo que não tinha escola, não tinha nenhum nível de educação. E era um povo que não tinha nenhuma regra escrita. Então, se vocês pensarem no tanto de tempo que já existiam os judeus e o tanto tempo que eles ficaram lá como escravos no Egito, até aquele momento eles não tinham um livro escrito sobre as regras deles. Provavelmente eles tinham as tradições orais, sim, provavelmente, mas era um povo que não tinha regras escritas, um livro escrito. Então, é um povo que não sabia o básico de higiene, de convívio com o seu próximo, de convívio em sociedade, né? Ou vocês acham que se um escravo matava outro escravo lá, havia algum tipo de julgamento ou algum tipo de investigação? Não existia, né? Então, quando eles saíram do Egito, era importante que houvesse regras simples e possivelmente rígidas para que aquele povo entendesse que viver em comunidade, viver em uma sociedade, né, viver como um povo, era diferente do que viver como escravo lá no Egito. Por isso, tem muitas regras do Antigo Testamento que falam sobre o que comer, o que vestir, como se comportar perante o seu próximo, a sua esposa, a esposa do seu próximo, o animal do seu próximo, os filhos do seu próximo, os parentes do seu próximo, os seus parentes, né? Então tinha essas regras que eram regras, hoje a gente pode ver como ultrapassadas, mas naquela época era algo muito importante. Então era uma forma de Deus mostrar a sua vontade, né? E era uma forma de Deus também preservar aquele povo, né? Esses eram os objetivos da lei. Continuando aqui na lição, a gente tem aqui em Romanos 7, de 1 até o 6, uma ilustração, onde Paulo vai falar sobre uma situação em que a lei é aplicada e que essa lei ela termina de ser aplicada quando a pessoa morre. Vamos ler aqui o texto? Não sabeis vós, irmãos, pois falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, aqui Paulo sabe da severidade da lei. E Paulo está falando para pessoas que sabem como é a lei. Isso está lá no versículo número 1. Ele fala, pois falo aos que sabem da lei.
E Paulo vai fazer uma ilustração para mostrar que realmente a lei é uma coisa vitalícia, né, que dura enquanto durar a vida. Então ele divide esse trecho em 3 pontos. O primeiro ponto é o princípio. Então o princípio estabelecido da lei é simples. A lei ela é aplicada enquanto o homem estiver vivo para aquele homem, né? E isso não é o princípio da lei judaica, né, ou grega ou romana, é o princípio de toda a lei. A lei vai ser aplicada a você enquanto você viver. Se você morrer, você não tem compromisso nenhum com a lei, né? Então esse é o princípio da lei. Aí ele faz uma ilustração de uma mulher que casa com um homem, e enquanto esses dois viverem, a lei, sendo vitalícia, é aplicada aos dois. Morreu um dos dois, a lei, que era vitalícia, acabou, né, quebrada. Então ele faz essa ilustração. E depois ele aplica essa situação para nós, que somos cristãos e acreditamos que Cristo nos libertou, né? Cristo nos salvou. Como? Nós vivíamos sobre o jugo, né? Ou sobre o domínio da lei. Agora, quando Cristo foi lá e morreu, Cristo foi lá e rompeu com esse domínio da lei. E agora a gente tem um novo compromisso. Esse compromisso que a gente tem agora é com Cristo, não é mais com a lei. E da mesma forma a gente morreu pro pecado. Então colocou um ponto final ali. Até aquele ponto ali, você estava sob o domínio da lei. Morremos pro pecado através de Jesus. Então a gente ressuscitou também, né? Simbolicamente, essa é a ideia. Então a gente ressuscitou e agora nosso compromisso é com Cristo, né? E aí Paulo vai dar essa explicação de que agora não vivemos mais, ele usa a palavra letra, né, no final. Então a gente não vive mais ao pé da letra, vamos dizer assim, né, ou tendo que seguir à risca a letra escrita. Mas sim, sendo seguidores de Cristo em um novo compromisso, em uma nova aliança. Continuando a lição da revista, o autor vai falar sobre o ministério da lei e ele vai fazer aqui algumas observações a respeito do que Paulo diz. Então a primeira pergunta que o autor coloca para a gente nesse momento é: a lei é pecado? Bom, a lei não é pecado. Então a gente tem lá Romanos 7,7 e Paulo vai dizer que a lei não é pecado. Vamos abrir aqui, Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Agora, ele vai trazer algumas situações de aplicação da lei. Então a lei ela revela o pecado. Então ele vai dizer em Romanos 7,7: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei ela revela o pecado. Ela não é pecado, mas ela revela o que é pecado. Então se você não tem uma lei, você basicamente não sabe, claro, né? Vamos pensar em uma situação de um povo que tem costumes diferentes dos nossos, né? Então se você não tem uma lei escrita, você não sabe o que é errado, né? Mas a partir do momento que tem aquela lei escrita, aí você sabe o que é errado. E também a gente tem que levar em consideração a lei de uma forma geral, né? Então a lei de uma forma geral ela é um princípio, ela é uma ideia, né? Ela é um consciente geral, vamos dizer assim. Então às vezes algo não está escrito, mas se você fizer, você sabe que aquilo ali está errado, porque na sua mente, na sua consciência, você já tem ideia de que aquilo ali não pode ser feito. É um exemplo, tá? Mas de uma maneira mais simples, assim como Paulo escreveu aqui, ele não sabia o que era pecado, se não fosse esse escrito da lei. A segunda coisa é a lei desperta o pecado. Então a gente tem lá Romanos 7,8. Eu vou ler aqui na versão NTLH. Diz assim: porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existe lei, o pecado é uma coisa morta. Então, como assim a lei desperta o pecado? Nós, pecadores, nossa natureza humana pecadora e decadente, ela vê a lei e ela fala: viu, mas será que não é legal quebrar essa lei? Não é legal a gente fazer alguma coisa aqui que ninguém tá vendo? Vamos fazer uma coisa assim por cima dessa lei? Tem até aquela frase: quando é proibido é mais gostoso, né? Então o pecado dentro da gente gera esse impulso nosso de quebrar a lei, né? Então a lei ela também desperta o pecado. E por último a gente tem que a lei condena o pecado. Então vamos lá em Romanos 7,11 diz assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então assim, a lei aplicada àquele pecado, ela gera uma condenação. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então a lei aplicada ao pecado que você cometeu, ela gera uma condenação, que é a morte.
Lembrando que a gente está falando isso aqui de uma forma geral. Nós, cristãos, acreditamos que o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu por nós, ressuscitou e nos libertou, né? Nos salvou. Agora a gente vive em Cristo. A gente não vive mais nesse domínio da lei aí. Atributos da lei. Quando a gente fala em atributos da lei, a gente tem Paulo dizendo que ele é santo, né? Que a lei é santa. Então vamos ler aqui. Romanos 7,12 diz assim: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Lembra lá no começo da aula, quando eu falei que a lei, de uma forma geral, ela explica a vontade de Deus, né? Ela faz parte da vontade de Deus, ela mostra o caráter de Deus. Então, essa é a ideia. Então, quando a gente fala assim, a lei é santa, justa e boa, a gente não está falando de uma situação específica ali, né? Vou exemplificar, a gente não está falando daquele trecho que fala que tem que apedrejar as mulheres adúlteras, tá? A gente não está falando disso, até porque no Novo Testamento a gente vê que Jesus não permite que isso aconteça, né? E Jesus, mais do que ninguém, é a vontade de Deus, né? Já que ele é o próprio Deus. Então, um dos atributos da lei é que ela é santa, boa e justa, porque ela é a vontade de Deus, né? Ela faz parte do que Deus quer para as nossas vidas. Então, o problema não está na lei. A gente tem que ter em mente que o problema está no ser humano, que pega pedaços da lei, né, e aplica de forma errada, que pega trechos da lei e aplica fora de contexto, que pega a lei e aplica no próximo, mas não aplica em si mesmo. Então são coisas que a lei traz, demonstrando o caráter de Deus, demonstrando a vontade de Deus, mas que o ser humano, na sua pequenez e ignorância e estupidez, limita e transforma em algo mal, algo maligno. No último trecho da revista, Paulo vai falar sobre a lei e a carne e vai aplicar esse trecho de uma forma na sua vida, né? De uma forma pessoal. Vai aplicar de uma forma individual a ele, né? Então, começando aqui em Romanos 7,14, a gente tem os conflitos de Paulo. Eu vou ler aqui Romanos 7,14, diz assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. A gente vai parar por aqui, mas continuando no texto aqui, até o verso 23, ele vai falar dessa situação em que ele não se controla. Porque ele sabe o que é certo, mas ele faz o que é errado. E ele vai falar que a lei é boa, que a lei é santa, e que a lei mostra a vontade de Deus. Porque ele tem consciência de que ele está fazendo errado. Ele tem consciência de que ele está fazendo algo que não deveria fazer. Mas ele também vai falar que ele tem consciência de que é o pecado que está agindo na vida dele, que é o pecado que está agindo na carne dele, né? Nessa distância aí, nessa diferença entre lei e carne, ele vai falar, essa é a carne que está agindo, é a carne que está me fazendo ir contra a lei. Lembrando que nós estamos falando aqui de lei, no sentido de que é a busca pela vontade de Deus, tá? E aí ele vai se desesperar. Romanos 7,24, diz assim no texto: como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Então a gente vê aqui uma situação pessoal de Paulo, onde ele faz um desabafo, onde ele fala, eu sei que a lei é a vontade de Deus. E eu sei que, sendo uma pessoa ressuscitada em Cristo, né, morta para o pecado, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero seguir a lei de Deus no meu coração, no sentido geral. Mas eu não consigo. O que eu quero fazer, eu não faço. Eu faço o que eu não quero fazer. Eu faço o que é errado, o que é pecado. Então ele mostra que a carne, que o pecado dele, que leva ele a fazer isso. E ele se desespera. Fala, como eu sou infeliz, né? Eu não sou capaz de fazer o que eu quero. Eu não sou capaz de fazer a vontade de Deus. Então ele se mostra como uma pessoa infeliz, né? Um grito de desespero, um desabafo. E aí ele pergunta, quem me livrará da condenação, né? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem me livrará? E aí depois disso, no verso 25, ele vai falar qual que é a única saída. Diz assim no verso 25, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus,
mas na prática sirvo a lei do pecado. Então ele vai falar, bom, Deus seja louvado porque ainda assim eu sei que Cristo vai me livrar do castigo da morte eterna. É um trecho bonito, é um trecho que Paulo mostra o desespero, faz o desabafo, mas conclui dizendo, eu sei que no final Jesus sempre está ali para me salvar. Tudo é por Ele e a graça dele. Para concluir, a gente tem que ter em mente que os judeus daquela época, provavelmente que haviam na comunidade de Romanos, e na comunidade do Novo Testamento, né, da igreja primitiva em geral, acreditavam que a lei era uma espécie de salvaguarda, a lei era uma espécie de mérito que eles poderiam alcançar cumprindo ela. Então a gente tem aqui em mente que a lei, ela é a vontade de Deus, e o simples fato de você tentar seguir a vontade de Deus, é algo que você não vai conseguir cumprir completamente, né? Então a gente se baseia na salvação redentora através da fé em Jesus Cristo, que foi quem cumpriu a lei, que foi quem cumpriu a vontade de Deus completamente. Quando a gente fala da vontade de Deus, da lei, a gente pode falar da Bíblia, que contém a vontade de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, tanto nas palavras de Moisés quanto nas palavras de Jesus. E a gente tem aqui o caminho para a gente seguir a vontade de Deus. Mas, mesmo que eu siga isso daqui à risca, com certeza eu vou ser falho, eu vou deixar de fazer algumas coisas. E como o próprio Paulo disse, algumas coisas eu vou fazer sabendo que é errado. Então a nossa salvação não está na lei, a nossa salvação não está no mérito. Nossa salvação está na graça de Jesus Cristo, que morreu, cumpriu a lei, e agora a gente também morreu para o pecado, rompemos com aquela lei lá, e agora a gente vive uma nova aliança com Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.